Uma fala aqui do Sagrado Livro Direito das Igrejas. Muito bem. Do Dr. Francisco Tenório, vamos ler dois casos que estão aí. O primeiro caso, olha só. O caso Cine Petrópolis, envolvendo a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nesse emblemático caso, o Ministério Público moveu ação civil pública junto à segunda vara civil de Petrópolis sobre o nome tal, tem até o nome do processo, já arquivado, para impedir a realização de evento de grande porte no local, pois o imóvel ainda estava pendente de licenças e não tinha tido a confirmação de que a acústica do mesmo suportaria receber o evento. Diante de tal situação, o imóvel foi interditado, permanecendo a interdição até alguns meses antes de lançarmos o livro é de 2017, então esse caso se deu em 2017, 2016, 2017. Além disso, tomei conhecimento, doutor Tenório, informalmente que a igreja teria feito as obras que danificaram características do imóvel, teriam feito obras que danificaram características do imóvel, que são tombados como parte do patrimônio histórico da cidade, tais como as poltronas, molduras do teto, etc. Particularmente, eu tive a oportunidade de acompanhar o procedimento de aquisição daquele imóvel pela Deus e Amor, e me recordo bem que, na época, quem adquiriu foi o Sérgio Sora, o pastor Sérgio Sora, havia alertado a diretoria de que o imóvel deveria ser bem conservado e que não poderia ser feita nenhuma obra modificativa do mesmo por conta do tombamento. Todavia, após sua saída da denominação, os atos de má administração da igreja resultaram em grande prejuízo para a igreja, que, até a presente data, em 2017, está com o imóvel fechado, ou estava com o imóvel fechado, tendo que pagar aluguel em outra localidade, em outro local. Lembrando que nós estamos falando de perseguição religiosa. A santa não diz assim, estão me perseguindo. Pois é, mas aqui é a justiça que está perseguindo ela, né? Para a melhor compreensão do tema, citaremos alguns casos em que as igrejas alegam estar sendo vítimas de perseguição. Perseguição. Quando, na verdade, o que havia era uma repreensão a ato ilícito, lato sensu. Por exemplo, o caso do Cine Petrópolis da Santa IPDA, que a justiça foi lá e disse: olha, vocês têm que seguir as regras, né, Cartinha? Siga as regras. Se você não seguir as regras, você vai perder aqui a sua benesse, o espaço não vai funcionar, não vai estar para funcionar. Então, não cumpriram, aí deu o problema. Mas só que vão dizer, estamos sofrendo perseguição. Alguém está lá impedindo a obra de Deus. Sempre assim. Vamos ao B. O caso B que é da Lauda 73. Outro caso envolvendo a Igreja do Amor, que foi bastante emblemático, foi o da interdição de um templo aberto pela igreja no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro também, no final dos anos 90. Trata-se de um salão alugado na Avenida Edgar Romero, próximo à Escola Carmela Dutra. Na época, o imóvel apresentou uma rachadura na laje e havia risco de desabamento. A Defesa Civil interditou o mesmo e a igreja teve que mudar para uma pequena loja na rua João Vicente, por lá, em Madureira. Na época, alguns pastores propagaram nos púlpitos da igreja que era perseguição. Perseguição. Ó, tá vendo que não é só o Bruno que persegue, né? A prefeitura, da onde? A prefeitura do Rio de Janeiro perseguindo a santa, muita perseguição. Também quem estava perseguindo aqui, o Ministério Público estava perseguindo a santa, tudo perseguição. Então, na época, alguns pastores propagaram nos púlpitos da igreja que era perseguição da prefeitura. Todavia, após a intervenção da equipe do pastor Sérgio Sora, os obreiros aceitaram bem a situação e reconheceram que a ação da Defesa Civil era para evitar uma tragédia similar à que aconteceu na igreja de Neves no final da década de 70, precisamente 74, 76, que estava o missionário pregando, desabou uma laje lá, porque era muita gente, caiu sobre essas pessoas, morreram mais de 20 e poucas pessoas, se eu não me equivoco. Então, tá aí dois casos da Sagrada Santa que ela disse na época, ou até ainda hoje diz, que é perseguição. O primeiro caso que nós falamos diz respeito à perseguição do Ministério Público à Santa IPDA. E o segundo caso, a perseguição da Prefeitura do Rio à Santa IPDA. Graças a Deus que eu tenho respaldo aqui no livro para dizer que eu não fui o único perseguidor, não é verdade?
Isso está no livro do Dr. Francisco Tenório, páginas 72 e 73, Direito das Igrejas. Abraços e até a próxima.